Outro dia eu peguei um Uber para ir para casa e dar uma olhada como é que estava o carro. Tinha bala, tinha salgadinho, tinha água gelada, tinha refri gelado, tudo isso para vender dentro do carro. Esse motorista, ele está tentando fazer algo que muito profissional do audiovisual deixa de fazer. Ele está oferecendo para o cliente a possibilidade de fazer uma nova compra. Eu já estava dentro do carro, bastava ele oferecer algo para aumentar o ticket médio daquele serviço que ele estava me entregando naquele momento. Quantas vezes você já fez isso? Ou quantas vezes a gente deixa a oportunidade de aumentar o ticket médio de cada um dos nossos serviços passar, porque a gente não oferece a possibilidade do cliente comprar mais? Aqui na produtora já tem muito tempo que a gente usa esse recurso para aumentar cada um dos orçamentos que a gente manda para o cliente, mas tem momento certo de fazer isso, tem a maneira certa, a técnica adequada para fazer upsell no nosso serviço de produção de vídeo, e é isso que eu quero dividir com você na aula de hoje. O que é muito importante eu sempre lembrar? É importante você pegar os fundamentos, os conceitos que eu vou dividir aqui com você e aplicar. Eu vou falar aqui sobre vídeo institucional ou sobre geração de conteúdo, mas principalmente sobre vídeo institucional. Mas é importante lembrar que os fundamentos você vai aplicar para qualquer um dos formatos que você oferece para o mercado. Quando a gente produz, quando a gente fecha o contrato de produção de um vídeo corporativo, que é o que mais transita aqui dentro da Metamorfose, eu ofereço para o cliente sempre uma esteira de produtos. Eu já falei sobre isso aqui em outros momentos. Eu ofereço para o cliente um vídeo de entrada, um projeto, um orçamento de entrada, um orçamento intermediário e um orçamento, vamos lá, vamos chamar de premium. Tem cada um desses serviços ou desses orçamentos, dessas modalidades de contratação, cada um tem um nome, né? Para que ele tenha o poder de escolha. Mas o meu foco aqui não é falar sobre esteira de produtos, o meu foco aqui é falar sobre possibilidade de aumentar ticket, de fazer upsell com o cliente que já foi conquistado, o cliente já está dentro da produtora. É para esse cliente que eu tenho que oferecer novos negócios, novas possibilidades de compra para ele. Como eu falei, tem momento certo e a técnica adequada para fazer isso. Então vamos lá, nesse exercício que a gente está fazendo. Fechamos um vídeo institucional, hipoteticamente de R$ 10.000, tá? Uma diária de produção, a gente vai lá na empresa, grava as imagens, entrega o material para ele e justamente no momento da entrega, e obviamente a gente tem que confiar no nosso trabalho, a gente tem que estar muito seguro de que a gente vai conseguir encantar o nosso cliente com a nossa entrega. Então, no momento do encantamento, no momento em que o cliente está com a guarda baixa, afinal de contas, ele está vendo a empresa dele como até então ele não tinha visto. Ele está vendo uma máquina funcionar lá dentro da empresa dele como até então ele não tinha percebido que era daquela maneira, porque a luz foi feita de maneira adequada, a fotografia está interessante, os funcionários dele foram dirigidos para extrair o melhor daquela cena. Então ele está encantado, ele está com a guarda baixa. E é justamente nesse momento que a gente tem que entrar com a possibilidade de upsell. O cliente já foi conquistado, ele está dentro da produtora. E é nesse momento que a gente oferece novas possibilidades para o cliente. Vamos lá, nesse caso específico de vídeo institucional. O que a gente pode oferecer a mais para o nosso cliente? Banco de imagens, o que mais? Sessão de foto corporativa com colaboradores de um determinado setor, e se ele quiser mais, aí ele pode comprar. O que mais que a gente pode oferecer para ele? Se ele não comprou, fazendo exercício aqui com você, que esse cliente tenha comprado um pacote de entrada. Ele não comprou legenda, a gente pode oferecer para ele a legendagem desse material, inclusive em outros idiomas. O que mais que a gente pode vender se ele comprou só o vídeo na horizontal padrão, 2 minutos de vídeo, por exemplo? Vamos oferecer para ele uma versão reduzida ou uma versão com uma pegada mais comercial para esse material. Ou ainda, se ele comprou só horizontal, vamos oferecer para ele também 1 ou 2 teasers na vertical, no formato Reel, que muitas vezes a gente fala vertical para o cliente, ele nem sabe o que ele vai fazer com aquilo, porque não é o dia a dia do nosso cliente produzir vídeo. Então eu falo para ele, olha, você comprou... O que está lá na contratação é o vídeo no formato padrão horizontal, ou seja, aquele vídeo, eu até falo isso para ele, imagina o player do YouTube.
é esse vídeo, é esse formato. O da TV em casa é esse formato. Agora, se você quiser otimizar para o Reel, por exemplo, ou para o Story, aí tem que ser na vertical. Demonstra isso para o cliente. Isso é se colocar no lugar do cliente, é ter empatia com o cliente, porque nem todo mundo está habituado a essa linguagem. Pedro, mas isso é óbvio. É óbvio para a gente. Nós estamos no dia a dia da produção de vídeo. Para o nosso cliente, talvez não seja tão óbvio assim. E por que eu estou lembrando isso? Porque quanto mais a gente demonstrar empatia, ou seja, se colocar no lugar do nosso cliente, maior é a possibilidade de gerar conexão. Então explica no detalhe para o cliente e aí você vai perceber se ele já tem conhecimento daquilo, ok. Aí você pode subir um pouquinho a régua nessa linguagem técnica, mas parta do pressuposto que o cliente não entende a parte técnica da produção audiovisual e por isso você tem que explicar para ele. E aí você vai dizer, você comprou o formato horizontal, a gente pode entregar também o formato vertical, mas justifique, né? Argumente. Para otimizar a distribuição nesse material, se você for fazer uma campanha de Instagram, por exemplo, ou ainda, se ele não for fazer campanha, para estar de acordo com o formato certo para você otimizar a distribuição lá via o story do seu Instagram ou do Instagram da sua empresa também. Ofereça para o cliente, assim como o motorista do Uber estava oferecendo. Embora ele estava oferecendo de maneira passiva, né? Ele só estava com os produtos lá dentro, mas ele não me disse, ó, tem aqui a água, tem aqui o refri, custa X, custa Y, pode se servir, fique à vontade. Ele não fez isso. Ele se limitou a dirigir e, de certa forma, demonstrar o que ele tinha para vender dentro do carro, e aí eu teria que levantar a mão para comprar o que ele estava me oferecendo. Mas a gente não precisa esperar e nem deve esperar o nosso cliente levantar a mão. A gente precisa ser mais ativo, proativo. Então entrega sim o formato principal de vídeo para o seu cliente, mas ofereça outras possibilidades para ele. Assim você vai aumentar o ticket. Nesse exemplo que a gente está falando, daqui a pouco você vendeu um vídeo de 10 mil, de 5 mil, de 3 mil, de 2, interessa o valor. Mas por que não você oferecendo outras possibilidades para o cliente, daqui a pouco esse orçamento passa a ser de 30% a mais do que vocês haviam negociado inicialmente, de 20%, de 50%. Você vai agregar valor ao serviço que você estava entregando para o seu cliente inicialmente. Pedro, mas eu tenho vergonha de fazer isso. Talvez, se você tiver vergonha de prospectar o mercado, de quebrar as objeções dos seus clientes, talvez você tenha que repensar se o empreendedorismo é para você. Porque afinal, a gente tem que oferecer o que a gente tem dentro da nossa casa. É oferecendo que a gente vai vender. Quem oferece mais, vende mais. Simples assim. Eu tenho um intensivo em prospecção e quebra de objeções. É um conteúdo direto ao ponto. Em menos de 2 horas, você vai consumir todo esse conteúdo e vai botar em prática aí na sua produtora. Eu tenho esse material disponível, tenho vários alunos lá dentro e eu gostaria muito que você também estivesse comigo lá nesse intensivo que está gravado, com acesso imediato. Eu vou deixar o link nos comentários aqui embaixo, tá? Eu vou deixar fixo nos comentários aqui. Você vai clicar nesse material, vai para uma página ali, preenche um formuláriozinho, 2, 3 perguntas ali, nome, e-mail, WhatsApp, basicamente isso. E aí eu quero te ver lá dentro. De verdade, lá eu ensino o beabá da prospecção. Exatamente como a gente usa a mesma estratégia que a gente usa há muitos anos aqui na produtora, que faz parte do meu dia a dia. As ações de prospecção que eu ensino lá nesse intensivo são as mesmas que eu uso aqui na produtora para captar clientes para Metamorfose Filmes. Você vai acessar isso, o beabá, o passo a passo da prospecção, inclusive com material de apoio, que é um playbook, um documento que eu explico cada uma das etapas, na ordem, na sequência, que você vai botar em prática aí no seu negócio também, para você quebrar essa barreira e não ficar só esperando a levantada de mão do seu cliente, para você ter cliente sendo captado de maneira ativa para o seu negócio. Quando a gente capta o cliente, a gente gera um orçamento para o cliente, não raras as vezes, vem objeções do outro lado. Vem as barreiras, vem os desafios que a gente precisa contornar ou neutralizar. Nesse intensivo, eu te mostro também como que eu faço aqui na produtora para quebrar, para neutralizar ou contornar as principais objeções do mercado de produção de vídeo, que são válidas para qualquer outro segmento também. Quem trabalha com vendas precisa prospectar,
precisa quebrar objeções também. E aqui o meu foco, a minha comunicação, obviamente, ela é mais focada no audiovisual, mas a essência, os fundamentos são aplicáveis para qualquer segmento. Então tudo isso você vai ter nesse intensivo. É intensivo mesmo, é rápido. Você acessou, assistiu às aulas, pegou o material de apoio, que é o playbook de prospecção, o passo a passo. Eu também preparei um documento com itens clicáveis para você ter acesso as inteligências artificiais, os agentes, inclusive, que nós desenvolvemos aqui na produtora para agilizar o teu processo de prospecção, de captação ativa de clientes. Cara, tudo isso à tua disposição, material que eu, sinceramente, gostaria de ter tido acesso lá no início da minha carreira, há 18 anos, quando a gente começou a trabalhar no mercado de produção de vídeo. A gente jamais poderia sonhar que isso, em algum momento, estivesse à disposição, à sua disposição, como está agora. Vai no link que está aqui embaixo, se inscreva, acesso imediato, que de verdade você vai usar muito esse material e eu vou ficar muito feliz em te ver lá nesse intensivo, tá bom? Já se inscreva no canal, deixa o seu like nesse vídeo, é muito importante também, porque assim a gente potencializa, a gente aumenta a possibilidade de a gente estar junto em cada um dos conteúdos que eu divido semanalmente com você aqui no meu canal. Bons negócios e conte sempre comigo.